Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala galera, boa noite a todos. Eu sou o Marco Antônio, R4 de Cardiologia aqui da USP Ribeirão, e hoje eu tô com os meus amigos Murilão, o Almir e o Pedrão. Presente aí, galera. E aí, galera, tudo bem? Fala, pessoal, tamo junto mais uma vez, hein? Fala, pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Cara, duas coisas, hein? Primeiro, que prazer estar aqui com vocês. Em segundo lugar, eu tô achando muito legal, a galera tá mandando os eletros com Supra. Pra quem não conhece ainda a nossa campanha, mande seu Supra, poste no Instagram, marca a gente lá pra gente repostar, discutir sobre os casos, pegar algum caso bizarro também. É só postar que tá sendo bem legal, viu? E uma outra coisa que eu tô muito feliz, cara, que é o SupraCast já atingiu o nível internacional, galera. Tá top. Nós temos ouvintes ali, um abraço pros ouvintes dos Estados Unidos, Paraguai e do Aruba, galera. Chique demais. Temos ouvintes do Aruba, né, América. Aí, o SupraCast cada vez mais internacional. E aí? Galera, eu queria só convidar vocês aí a escutar o quinto episódio de fibrilação atrial. Então, é um episódio sensacional. É um episódio que a gente trouxe o Rafael aí pra conversar com a gente. Foi um episódio que a gente entrou nos detalhes de diagnóstico de FA, tratamento, tá certo? Mas um FA na sala de emergência, tá certo? Pra onde a gente vai hoje, né, Marco? Exatamente. Vamos então? É o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai abordar o seguinte tema: insuficiência cardíaca descompensada no perfil B. Tá? E só para salientar, a gente vai deixar para um outro momento para abordar edema agudo de pulmão, uma IC perfil C. Tá? Hoje a gente vamos nos concentrar na IC perfil B. Show de bola? Beleza. E o seguinte, para começo de conversa, por que é importante a gente abordar esse tema, né? A gente sabe que a insuficiência cardíaca é uma doença com alta morbimortalidade. Os nossos pacientes, principalmente depois dos 60 anos, internam e muito, e tem aí uma mortalidade elevada em 3 a 6 meses. A gente tem até o registro BREF, né, que é um registro brasileiro que acompanha os nossos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada e que mostra aí que em 3 meses a gente tem até uma mortalidade cardiovascular de 14% e também temos uma reinternação de cerca de 25%. Então, são níveis extremamente elevados e preocupantes. Então, vamos de caso clínico, pessoal? Cara, só queria dizer uma coisa. O Marcão gastou o inglês todinho dele agora. tá em treinamento. Vamos lá, Marcão. Nós estamos diante da Judite, paciente de 55 anos, que acompanha no nosso ambulatório de Chagas. Ela acompanha lá com a gente, mas teve algumas intercorrências aí, não conseguiu esperar a consulta e acabou aparecendo aqui no nosso pronto-socorro. Mas se trata de uma paciente que faz o acompanhamento aqui com a gente há 5 anos e começou a referir que ela teve uma piora da dispneia basal dela, atualmente para leves esforços. Mas o que realmente está incomodando ela é o edema de membro inferior, o aumento do volume abdominal, que piorou nas últimas 2 semanas. Refere também uma discreta piora da ortopneia, agora dormindo com 3 travesseiros, mas sem dispneia paroxística noturna. E refere que começou a sentir um pouquinho de palpitação. Além das chagas, ela é uma paciente hipertensa, diabética, mas nunca tinha tido nenhuma arritmia aí que foi detectada ao longo do ambulatório. Fazia uso aí do enalapril, carvedilol, espirona. Furosemida, ela usava um comprimido de 40 pela manhã e um à tarde, e uma metformina também. Ela fala que acabou precisando viajar com a família aí, foi visitar um familiar que tinha adoecido, esqueceu as medicações e ficou 1 mês sem usar nada. Por incrível que pareça, ela conseguiu fazer essa proeza aí. A cara dos nossos pacientes. No exame físico, ela tinha uma pressão de 11/8, uma frequência cardíaca de 105, frequência expiratória de 25, saturando bem ar ambiente, em regular estado geral. Na ausculta, ela crepitava bibasal, sem desconforto respiratório, estava com um ritmo irregular, sem sopro, estava com uma turgência jugular até o terço superior, um abdômen globoso, doloroso à palpação, dor no hipocôndrio direito, piparote positivo, o edema de membro inferior 3 em 4 cruzes até joelho, panturrilhas livres, exame físico bem cheio aí.
E o que a gente tem de antecedente dela é que ela fez um eco 3 meses atrás, com uma fração de ejeção de 32, uma dilatação excêntrica do ventrículo esquerdo, e no eletro atual dela uma FA, com sinais de sobrecarga de câmaras esquerdas. E aí, por onde a gente começa aqui? Boa, Murilão. Gostei. Caso muito interessante. A gente tá diante de uma síndrome edemigênica, não é isso? Só assim, esse é um podcast de cardiologia, mas só queria lembrar vocês que nem todo edema é do coração, tá certo? Vai ter edema que tem origem no rim, tá certo? Principalmente a gente vai lembrar de síndromes nefróticas. Edema de origem hepática. E o terceiro, que é o foco do nosso podcast, no coração. Lembrar sempre desses grandes 3 compartimentos que são os causadores desses padrão de pacientes de sinais e sintomas. Porém, além de uma síndrome edemigênica, essa paciente também está com uma síndrome de insuficiência cardíaca. E o que é que chama muito atenção nessa síndrome de insuficiência cardíaca? Não é o eco com fração de ejeção reduzida. Lembrar que o diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínico. Essa paciente tem ortopneia, ela está com piora progressiva da dispneia dela, uma classe funcional 3 atualmente. Ela está com ascite, ela está com edema inferior, está com turgência jugular, tá certo? Tudo isso são sinais clínicos de uma insuficiência cardíaca. Queria convidar vocês a lembrar aí dos scores de Bosch ou de Framingham, que entram mais nesses detalhes, tá certo? Mas assim, ela tá com insuficiência cardíaca descompensada, não é isso? O que é que vocês acham? Como é que tá esse perfil? Fala aí pra gente. Perfeito. Esse quadro, então, é dia a dia nosso, né? Dia a dia de quem trabalha na linha de frente, no pronto-socorro. E você falou muito bem, Pedrão, história, né? A anamnese, o exame físico aqui vai ser o ponto de partida, primordial para nós. Como você bem citou, a gente vai partir agora para a definição do perfil clínico hemodinâmico. Tá? A partir do nosso exame físico, a gente vai separar os nossos pacientes. O exame físico do nosso paciente é extremamente rico, a gente vai precisar avaliar 2 pontos. A perfusão, tá, do nosso paciente, se ele está com as extremidades bem perfundidas, se ele está quente, né, como é que está a pressão arterial. E vamos avaliar também a congestão, se está presente no nosso paciente ou não. Então, estertores bibasais, edema de membro inferior. Muito importante aqui a turgência jugular. Lembrando que a análise deve ser feita com o paciente a 90 graus. Tá? É uma dica muito importante para a gente ver ali o pulso venoso, que vai indicar um grau elevado de congestão. E aqui a gente vai dividir nos perfis clínicos hemodinâmicos. Perfil A, que é aquele paciente que está seco e está quente. Então, outras hipóteses diagnósticas para esse paciente, a gente vai ter que pensar em outras causas. Perfil B, que é o mais comum que a gente encontra, que é o perfil que está quente e está congesto. O perfil C, que é aquele paciente frio e congesto. E por último, nós temos o perfil L, que é aquele paciente que encontra-se frio e seco. Lembrando, né, que o perfil L, né, vem do inglês light, né, o paciente que está mais leve. Provavelmente ele se desidratou, enfim. E aí o que ele tem é hipoperfusão, né, nesses casos. Isso aí. No perfil B, então, é importante ressaltar a congestão e a pressão arterial que vai estar mantida. E tem algumas nuances desse perfil que o Murilão vai citar para nós. Então, além da classificação do perfil B, a gente pode subclassificar ele. Podemos classificar ele, como é o caso da nossa paciente, o caso mais comum, que é o tipo congestiva. Então, aquele paciente que já tem uma IC sabidamente, de longa data, que chega com muito edema de membro inferior, uma congestão sistêmica, ascite, turgência venosa jugular, onde o nosso carro-chefe do tratamento vai ser o diurético. E tem o outro subtipo, que é o vascular, que é aquele, geralmente é um paciente onde ele abre o quadro de IC, uma IC mais recente, onde o paciente não tem tanta congestão sistêmica, ele tem, na verdade, uma má redistribuição. Ele vai ter muitos sintomas respiratórios, ele vai ter uma dispneia noturna, uma dispneia aos esforços, uma ortopneia, e aí o nosso carro-chefe já vai ser mais os vasodilatadores. É lógico que a gente vai fazer um pouco dos dois casos, só que com predomínio diferente aí no tratamento. Essa vascular é muitas vezes aquela que a gente vê um paciente IC de novo, né, que a gente chama hoje em dia, né, um IC nova, um IC que o paciente não conhecia antes. Só para ressaltar, né, e retomar, né, o exame físico é extremamente importante aqui, né? Sem anamnese exame físico, a gente não faz o diagnóstico de IC. Não vai ser o eco que vai falar, e sim o quadro clínico.
E é importante enfatizar essas duas classificações que o Marcos trouxe muito bem. Se o paciente está congesto e se o paciente está hipoperfundido. Eu costumo falar, né, que no exame físico do paciente com IC descompensada, não basta só examinar o paciente. Então, alguns outros sinais de hipoperfusão que vão chamar atenção é, por exemplo, a redução do débito urinário. Então, tem que olhar a sonda para ver se esse paciente está urinando, se esse paciente está confuso, se ele está com pulso reduzido, né, se ele está sudoreico, pele pegajosa. Tudo isso vai direcionar a gente, né, para um diagnóstico de hipoperfusão. O que não parece ser o nosso caso. Né? A gente está vendo um paciente com ascite, edema de membro inferior, está parecendo um caminhão-pipa, né, de tão cheio, né, que vai se caracterizar como esse perfil B, como a gente já falou no início do episódio. Exatamente. E, Almir, esse paciente que chega para a gente, o que a gente tem que pensar para ele, né? O que a gente precisa descartar? Como é que vai ser esse começo da investigação? Excelente, né? Então, se deparamos com um paciente com uma IC descompensada, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a hemodinâmica. Então, se esse paciente está em franco choque, nós vamos promover a estabilização hemodinâmica dele. Vamos priorizar a melhora da perfusão tecidual. Isso através de drogas vasoativas, né? Suporte inotrópico. E também avaliar se esse paciente ele está evoluindo com uma insuficiência respiratória. Nesses casos, a nossa prioridade é não deixar que esse paciente colapse para ir para uma intubação orotraqueal ou, eventualmente, né, para um choque hemodinâmico evoluindo até com parada cardíaca. Então, esse é o primeiro olhar que a gente vai ter. Então, aquela coisa de levar na sala de emergência, fornecer oxigênio, eventualmente uma ventilação não invasiva ajuda muito nesses casos, né? Quando esse paciente está francamente, né, dispneico e hipoxêmico. Perfeito. Não é o caso, né, do nosso paciente. Ela chegou bem desconfortável, mas ela está, né, conversando, né? Ok, então a gente vai ter que ter calma. Mas o mais importante, após a gente dar esse primeiro atendimento, é descartar causas de descompensação da IC que são potencialmente fatais e que a gente tem que correr atrás delas. Então, existe um mnemônico para que a gente pense nessas causas, né? A mãe é boa. E esse mnemônico até feito pela diretriz europeia, né? Muito legal. Que é o CHAMP. Ok, pessoal? Então, o C vai lembrar de síndrome coronária. Então, lembrar de coronária. O paciente ele pode chegar, né, com uma apresentação atípica de uma síndrome coronariana, como uma IC descompensada. Então, vamos fazer eletro, eventualmente troponina, etc. A gente tem um capítulo já, né, falando de IAM com supra. Vão ter outros, né, de IAM sem supra ainda mais para frente, que a gente vai poder detalhar. Então, C de coronária, H de emergência hipertensiva, basicamente medir a pressão do nosso paciente. O A é de arritmia, e aí cabe também salientar anemia também como um outro fator descompensador aí. Tá? Então, a gente vai traçar um eletro, ver se essa arritmia é uma arritmia estável ou instável. Temos agora, fazendo jabá novamente, o capítulo de FA, que é o da semana passada. Vale a pena todo mundo estar olhando aí, né, com o nosso Lorde Rafael. Depois a gente vai, né, no CHAMP para o M, que é uma causa mecânica, e aqui um pouco mais difícil, né? Pode ser uma doença valvar, ou eventualmente até um tamponamento cardíaco que está propiciando essa IC descompensada. E o P, né, do CHAMP, para finalizar, de pulmão, que aí a gente lembra de embolia pulmonar. Né? Não é incomum os pacientes com IC têm maior risco tromboembólico e pode uma embolia estar causando a descompensação da IC. Show de bola. Então, né, para a gente entender bem esse primeiro atendimento, encontrar o nosso paciente, diagnosticar, colocar, né, definir bem o perfil e a partir disso, pensando nessas causas de descompensação, a gente vai direcionando nosso raciocínio e até os exames que a gente vai fazer para investigar. Né? Então, bem como você falou, então, um eletrocardiograma é sempre fundamental. Mandatório. Né? Um raio-x de tórax vai nos ajudar a descartar a presença ali, às vezes, de uma pneumonia. Exames de sangue, então, eletrólitos, super importante também. A troponina. O BNP em algumas situações, né, se a gente estiver disponível. Nesse caso, o que vocês acham? Então, será que precisava? Eu acho que não, né? Tá franca, cara de si. Aqui tá focinho de porco, rabo de porco. Deve ser porco. Então, não deve ser, não completamente tem dúvida, desnecessário o NT-proBNP aí, né? Eu costumo falar que o BNP, né, o NT-proBNP, ele serve muito naqueles cenários em que a gente está em dúvida, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma pneumopatia, tem também um fator para pensar em C, e aí a gente está em dúvida, a gente vai abrir mão do BNP. Lembrar que ele é muito bom como valor preditivo negativo, né? Exatamente. Ou seja, aquele exame quando vem negativo, eu praticamente excluo IC descompensada. Quando ele vem positivo, e aí obviamente tem níveis para isso, mas quando ele vem naquele nível meia boca,
a gente vai, vamos dizer assim, níveis mais baixos, a gente acaba ainda ficando na dúvida, a gente vai precisar abrir mão de outros exames. Só uma coisa importante também, a gente fez o CHAMP, né, que é coronária, retomando, né, coronária, hipertensão, arritmias e anemia, M de mecânica e P de embolia pulmonar. Não veio nenhum desses, ótimo. A gente vai começar a tratar nosso paciente. Mas antes de a gente ir para o tratamento, lembrar que tem outros fatores desencadeantes, né, da insuficiência cardíaca. E o mais comum, disparado, principalmente na nossa realidade, que é o Brasil, é a não adesão ao tratamento, né? Que faz um gancho muito forte com o nosso caso, né? Pelo que o Murilo falou, essa paciente está 1 mês sem tomar remédio. Isso é extremamente deletério. Mas lembrar também, né? Fibrilação atrial, infecção. Eu até acho que tinha que mudar esse acrônimo para CHAMP, com I. Porque lembrar da infecção também, né? Um outro que acaba desencadeando muito comum. né? E assim, no caso dessa paciente, ela acaba que ela suspendeu a medicação ao ponto até de abrir um FA, né? A gente tem até 2 fatores aí de descompensação para ela, Perfeito, né? perfeito. Show de bola. Dando seguimento, então, de frente para essa paciente aí com perfil B descompensado, né? Um padrão, igual o Murilo falou, um pouco mais congestivo. Né? O que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer? Eu acho que a medida inicial aqui é furosemida, né? Na primeira hora mesmo ali, acabamos de examinar, fechamos nosso diagnóstico, a furosemida endovenosa, é o mais rápido possível. O tempo porta a furosemida, né? Furosemida é a pedra angular, né, no tratamento desse paciente. E por que a gente faz endovenoso, né? Assim como a gente está diante de uma paciente que ela está totalmente congesta, então a gente está vendo ali membro inferior, urgência venosa jugular, as alças intestinais estão semelhantes. Então a gente não tem total certeza de que a absorção intestinal da medicação vai ser 100%. Até o tempo de ação da medicação vai ser diferente. Então a gente prioriza a furosemida endovenosa por esse motivo. E a dose inicial, como é que a gente faz? É importante a gente saber porque um paciente que já faz uso de furosemida, né, via oral, a gente precisa ser um pouco mais enfático nessa dose inicial. A gente vai fazer uma dose EV, tá ali 1 a 2 vezes e meia a dose que ela faz na via oral. Tá? Se é um paciente virgem de tratamento, a gente pode fazer 1 a 2 ampolas, mas também sempre aqui endovenoso. Então, Marcão, deixa eu ver se eu entendi, cara. Então, vamos pegar a nossa paciente, que ela tá usando 40 mg de furosemida de manhã e 40 mg de furosemida à tarde. Então, ela usa uma dose total de 80 mg. Então, eu vou pegar, ela chegou no pronto-socorro com IC descompensada, eu vou dar uma dose de, no mínimo, de 80 mg EV de ataque, podendo ser até 2 vezes e meia isso, né? E aí eu tenho que fazer a conta de matemática, não é meu forte, mas 2 vezes daria 160, acredito que 200 daria 2 vezes e meia, né? Essa seria a dose de ataque. Isso aí, exatamente. E ressaltando, é importante fazer na primeira hora, tá? Essa primeira dose de ataque. E isso, né, não vem do nada. Tem um estudo importante aí que mostrou essa evidência para nós. Exatamente, Marcão. Essa dose inicial ela é baseada no estudo Dose Trial, né? E ele analisou, pegou 4 grupos aí de pacientes e fez a dose de ataque aí. De 12 em 12 horas e em bolos, onde não mostrou diferença significativa aí, as 2 formas estão corretas. A gente que pelo costume, a gente acaba fazendo de 12 em 12 mesmo. E a dose ele analisou de 1 vez a 2 vezes e meia. E também não mostrou diferença. Então, você fazendo tanto 1 vez quanto 2 vezes e meia por esse estudo, mostrou que o desfecho vai acabar sendo igual. Então, a gente acaba tendo esse leque, né? Essa margem de dose. E aí, a gente vai pela nossa experiência, pelo nosso dia a dia, titulando a dose conforme a gente vai conhecendo o paciente, vai conhecendo o nosso serviço. Cada serviço acaba que vai ter seu protocolo, né, sua forma de fazer, como que a enfermagem está mais acostumada. O nosso é assim, porque assim, fazer uma medicação 2 vezes ao dia é muito mais prático do que fazer 3 vezes, ou em bomba, depender do expertise da equipe, né? A gente tem embasamento para fazer isso também, né? Totalmente ao acaso. Exatamente. E lembrar que no paciente que é virgem, então, só para passar a régua aí, a gente vai fazer de 20 a 40 miligramas, né? É isso, né? 1, 2 ampolinhas ali, você vai ver que o paciente vai responder super bem ainda.
Boa, cara. E assim, a gente lembrar que não é só diureterapia, né? Se o paciente tiver hipertenso, ou mesmo se não tiver tão hipertenso, a gente tem que dar uma ajustada nessa pós-carga. Fazendo uso de quê? De vasodilatadores. Esses vasodilatadores, a gente pode lançar mão de um vasodilatador via oral, vasodilatador EV, tá certo? Nesses pacientes que às vezes estão um pouquinho mais tendendo a estar um ajuste mais fino, você quer estar do lado dele, fazendo pequenos ajustes, a gente acaba lançando mão do vasodilatador EV. O vasodilatador VO, muitas vezes vai ser, se a gente for lançar mão do INHECA, de um BRA, o paciente pode estar com a função renal às vezes meio lábio, não é o momento ideal de estar lançando. Às vezes a gente vai lançar mão de um nitrato via oral, coisa do tipo. Mas voltando aqui para o vasodilatador EV, quais foram os que a gente tem nas opções? A gente até falou no episódio aí de síndrome coronariana, fazendo novamente o jabá e o episódio número 1. Mas assim, a gente vai ter o Niprid e o Tridil. E a gente falou lá naquele episódio que quando a gente tem um caso, um paciente que tem uma síndrome coronariana aguda, ele está com um quadro de angina, uma coisa nessa linha, a gente acaba tentando preferir o Tridil, porque ele não tem aquele famoso histórico do sequestro coronariano, né, que o Niprid vai ter. Porém, nesses pacientes que estão francamente hipervolêmicos, a gente não está vendo o padrão, não tem síndrome coronariana associado, como a me comentou, né? A gente fez o eletrocardiograma, não tem supra, fez troponina, tá tudo tranquilo. Ou veio aquela troponina discretamente positiva que não curvou. A gente pode lançar mão do Niprid. O Niprid, a gente não pode ter medo dele, é uma medicação nossa aliada. A gente vai fazer a titulação rápida, lembrar que o paciente em 10, 15, 30 minutos ele já está fazendo efeito aquela dose que a gente iniciou. A gente já pode ir ajustando conforme ele tolera, né? É pra deixar 3 ml hora pra sempre não, né? Exato, não adianta. Você tem que ir titulando, tirando essa pós-carga, tirando essa parede para o coração desafogar, né? Perfeito. Então, pra gente seguir aqui. O carro-chefe vai ser a diurético terapia e a vasodilatação. Fazer a primeira dose, o ataque da furosemida em 1 hora e vamos acompanhar o nosso paciente. Como é que a gente vai ver o efeito, se foi positivo, se está dando certo? Como é que é isso daí? Então, a gente não pode fazer a medicação e largar o paciente lá, né? Nunca. Ainda mais essas IC crônicas, na maioria das vezes, não vai responder a nossa dose inicial. Então, a gente fez a dose inicial, a gente vai observar nas próximas 6 horas o débito urinário dela. O idealmente é que a paciente urine aí de 100 a 150 ml por hora nas próximas 6 horas. Atingiu esse objetivo, beleza, aí a gente vai fazer a próxima dose daqui 12 horas e a gente entra no nosso protocolo. Agora não, você fez essa dose, a paciente mesmo assim não está urinando, você vai ter que dobrar a dose até ela atingir o seu objetivo e aí sim a gente começar a avaliar nossos outros objetivos para ver ao longo da nossa internação como a gente vai guiar essa diurético terapia, né? E quais são esses objetivos, né? Quais são esses marcos que a gente vai analisar, né, para avaliação de congestão? Existem alguns marcos que são fundamentais na avaliação desse paciente, né? Alguns deles a gente acabou citando lá atrás, mas eu queria chamar a atenção para alguns marcos do exame físico. Urgência jugular, tá certo? Vai ser uma coisa muito fidedigna para avaliação de hipervolemia. Congestão pulmonar, no caso o paciente está crepitando, em que nível que está crepitando, se está caindo ou não, tá até terço superior, está nível terço médio, terço inferior, tá certo? Edema de membros inferiores é outro muito fundamental, né? Um edema de membro inferior que vai até joelho, que vai até a raiz de coxa. Lembrar que um paciente que está deitado, às vezes esse edema de membro inferior ele vai escorrer para a sacral e a gente não vai conseguir avaliar bem direitinho, né? A dispneia propriamente dita, se o paciente ainda está com muita dispneia, que classe funcional que está, ou ele está voltando ao basal de dispneia que ele era de domicílio. E outro fundamental que a gente não pode esquecer é a ortopneia. Se essa ortopneia é persistente, se a ortopneia está voltando ao basal dele, que é um paciente que dormia com 2 travesseiros, precisou ir para 3, 4, dormir sentado e agora está voltando para 2, como era antes. São formas de a gente avaliar se o paciente está respondendo ou não. Cara, isso que o Pedrão falou é muito legal. Eu costumo falar que a ortopneia é um dos sintomas guias na IC, né? Às vezes alguém vem me passar um caso e fala assim, tá uma IC descompensada. Aí eu falo assim, deita esse paciente a decúbito 0. Se o cara tolera bem, a gente tem que repensar o diagnóstico de dispneia desse paciente. Verdade. Então, assim, a ortopneia ela vai guiar muito o nosso tratamento, principalmente nesses primeiros dias, né, de internamento, né? E a hora que melhora, o paciente te agradece super. Parece que ele só tinha ortopneia, ele tá lá congesto,
o pé é gigante, mas você melhorou a ortopneia e já fala assim, nossa, doutor, melhorou 100%. E já quer ir de alta, né? Já esse que é o pior. Doutor, já tô conseguindo até dormir. E aí, né, Pedrão, a gente vai se deparar com 2 cenários, né? Então, o primeiro cenário é que a gente fez essas medidas e o paciente respondeu. Ele começou a melhorar a ortopneia, começou a melhorar a turgência, começou a reduzir edema de membros inferiores e etc. E aí a gente vai começar outros cuidados que a gente vai falar mais à frente. E tem o segundo cenário, aquele paciente em que eu fiz esse ataque de furosemida, o paciente não urinou, ou urinou menos do que 100 a 150 ml por hora. Ou, eventualmente, aquele paciente que estava até urinando num primeiro momento, mas lá para o segundo, terceiro dia de internação ele começa a patinar. E aí, como é que a gente conduz quando esse paciente começa a engasgar no tratamento? Show de bola. Então vamos lá. Não tá dando certo, tá patinando, a gente dobra a dose da furosemida. É isso mesmo, a gente vai dobrar a dose. E aí, vamos fazer o teste. Não tá respondendo, ainda assim, a gente vai buscar agora fazer o que a gente chama de bloqueio sequencial do néfron. A começar, a gente pode iniciar pela hidroclorotiazida, 50 mg dia. Lembrando que não é dose antihipertensiva aqui, né? É 50 mg dia. E aí, novamente, sempre reavaliando o nosso doente. Não deu certo, a gente ainda pode associar espironolactona, uma vez ao dia. E aí, se ainda está refratário, como última linha, a gente vai partir para a possibilidade de fazer a ultrafiltração. E queria lembrar aí que a gente tem também, agora isso acaba que é uma extrapolação, a acetazolamida, né? A gente está guiado pelo estudo ADVOR, né, que avaliou o uso de acetazolamida em associação de ureterapia habitual para o paciente com insuficiência cardíaca compensada perfil B. Só que lembrar que no ADVOR, a acetazolamida foi EV. Aqui no Brasil a gente não tem essa apresentação, acaba que a gente extrapola aí para o via oral, mas é mais uma opção aí para associar. Sem dúvida. Só retomando, né? Então, primeiro passo é dobra furo. Aí o teto da furo é importante também, né? Que não dá pra gente dobrar até lá no pé. Então a gente vai chegar no máximo uma dose de 400 a 600 miligramas dia, ok? Depois, não deu certo? Fluxograma é hidroclorotiazida. Lembrando que temos a opção da acetazolamida, como o Pedrão falou. A dose de 50 até 200 miligramas a gente pode chegar. Uma dose 8 vezes maior do que aquela antihipertensiva. Não deu certo? Vamos bloqueando sequencialmente o néfro com espironolactona. E aí, se o paciente não respondeu, vai acabar caindo na hemodiálise, né? Exatamente. Rapaz, não acredito que você vai chamar a nefra, Almir. Vai dar briga, hein? Rapaz, até o último momento a gente cai ali lutando, né? A gente vai chamar se não tiver mais jeito. Só queria lembrar, assim, que uma meta um pouco mais objetiva, a gente não precisa seguir ela ao pé da risca, mas a gente sabe que muitas vezes tem aquele paciente que é tabagista, então ele já crepita, aquele paciente obeso, já com insuficiência venosa crônica, então ele já tem um edema de membro inferior. Então, às vezes, é difícil a gente avaliar objetivamente esses sinais. Um critério que a gente usa aqui, que é um pouco mais objetivo e a gente até gosta bastante, é o peso. Então, a nossa meta, né, diária assim, é que o paciente perca de 1 a 2 quilos por dia. Perder mais de 2 quilos é uma descongestão muito rápida, a gente evita. E menos de 1 quilo a gente vê que é aquele paciente que está patinando. Então, idealmente, de 1 a 2 quilos por dia, ou então um balanço hídrico negativo de menos 1.000 a menos 2.000. Esse é um parâmetro um pouquinho mais objetivo, que nem sempre tem que ser seguido à risca, mas que nos ajuda bastante no dia a dia, né? Porque tem uns pacientes que é difícil de examinar, viu? Vou falar pra vocês. Tem aquele cara que a gente tá avaliando, tá usando dose alta e chega a tá com as pernas do tamanho do mundo ainda, mas perdeu 2 quilos, às vezes perdeu até acima da meta e tá respondendo, né? Muitas vezes a gente pega esse paciente já muito remodelado, uma insuficiência tricúspide importante, então a turgência dele não vai sumir. Aí a gente perde o parâmetro. Então, eu particularmente gosto de pesar o paciente. É difícil, a gente mesmo vai lá, dá trabalho, mas, cara, ajuda bastante. Cara, agora eu vou fazer um comentário meio aleatório, mas que também vale a pena. Só essa questão do balanço hídrico, muitas vezes você vê lá o paciente lá, 2.000 negativo, 2.000 negativo, 2.000 negativo, e esse cara, você vai pesar ele, tá com o mesmo peso. Tem a lenda aí dos pacientes que tomam, né, aquela aguinha na torneira do banheiro do hospital, né, e não contabiliza, bebe água no chuveiro, né? Tomar cuidado com isso aí. Por isso que o peso é tão legal, né? A gente fica batendo cabeça, falando assim, não, mas a gente tá fazendo certinho. Aqui, o paciente jura que não bebe pra mim. Mas, cara, já peguei paciente que bebe água do chuveiro.
Aí é complicado, hein, Murilão? Bom, e sobre um mito aqui que eu quero abordar. E o beta-block na IC perfil B, Pedrão? Boa, Marcão. Ainda bem que você deu incumbiu a mim falar sobre isso, né? Cara, isso é um grande mito que existe quando a gente está tratando de insuficiência cardíaca descompensada. Beta-block, quando o paciente não está em choque cardiogênico, a gente não suspende e nem reduz dose. A não ser a situação de reduzir dose, aquele paciente está em edema agudo de pulmão, está francamente desconfortável, a gente pode fazer redução até metade da dose diária, mas na maioria dos pacientes a gente vai manter a dose que ele usa de casa, tá certo? Se a nossa paciente estivesse usando, que ela suspendeu tudo, a gente ia manter. Lembrar que chegou descompensado a insuficiência cardíaca, não está usando, beleza. A gente não vai começar agora, a gente vai começar quando tiver compensado. Mas está usando, já manteve usando a dose diária, continua, certo? Show de bola. Então, partindo aí, essa primeira fase, essas primeiras 48 horas, que é o período mais crítico, onde a gente vai evitar um choque hemodinâmico, uma insuficiência respiratória do nosso paciente, a gente vai fazer o uso de droga endovenosa, né, dos vasodilatadores e do diurético. A gente vai caminhar, então, para uma fase intermediária de transição aí, dessas drogas para via oral. Né? Lembrando que aqui, quando o paciente tiver com aquele score de congestão zerado, a gente vai transicionar para furosemida via oral, né? E é com essa dose que o paciente vai para casa, tá bom? E é nesse momento também que a gente já começa a pensar em iniciar ou então até mesmo otimizar as drogas modificadoras de prognóstico desses nossos pacientes. Não é isso, Almir? Certeza. Aqui é a janela de oportunidade, né, para o paciente estar internado, ele já deu aquela melhorada de a gente impactar a imortalidade, né? Então começar o beta-block se ele já não fazia uso, se a gente já não manteve lá atrás, começar a IECA, começar a sacubitril/valsartana, losartana, enfim, inibidores da SGLT2, espironolactona. Esse é o momento de a gente pegar esse paciente. Muitas vezes esse paciente perde segmento ou volta um pouco mais tardio, principalmente na realidade SUS, né? E aqui a gente vai modificar esse paciente. Até porque a gente está numa fase, né, logo após a internação, que é a fase vulnerável. Né? Cerca de metade, um quarto desses pacientes reinternam quando a gente não faz essas medidas. Para de também conscientizar e ensinar as medidas do paciente em casa, né? Então, uma restrição hídrica ali de 1,2 litros, 1,5 litro em casa, os cuidados, fazer um retorno precoce, né? E lembrar também que na internação o ideal é que o paciente fique ali restrito, uma restrição hídrica aí de 1.000 a 1.200, mas em casa a gente tolera até 1.500, né? Dia mais quente, né? Né? E a gente sabe que ele vai tomar um pouquinho mais de água, né? Mais um retorno precoce, uma reavaliação, né? Às vezes ter um contato mais próximo do paciente nesses próximos dias ajuda tanto para ele tirar a dúvida, né? E só para a gente enfatizar a importância desse momento de otimização, teve um estudo até bem importante, né, Pedrão? Então, boa. É o Strong-HF, saiu aí ano passado, um estudo super interessante. Vem naquele ensejo de a gente não ter medo das medicações que a gente vai estar utilizando. Vamos titular rapidamente as medicações de C antes da alta. Como o Almir falou, essa janela de oportunidade de fazer esses ajustes para que o paciente saia pelo menos com doses intermediárias para finalizar o ajuste final ambulatorialmente. Esse é o nosso garoto dos trials. Perfeito, Pedrão, show. Boa. Pessoal, antes de finalizar o episódio, vamos só para a gente retomar, que eu acho que é um conceito importante, aquela divisão de IC perfil B, do tipo congestivo e do tipo vascular. A congestivo é o exemplo dessa paciente. Parou de tomar remédio, abusou no final do ano de sal e água, chega lá com 5 litros, 6 litros a mais, edemaciada, turgência, aquele quadro bem típico, que é a maioria dos casos. Mas imagina, por exemplo, aqui, vamos supor que o Murilão, por exemplo, nada contra, viu, Murilão? Né, eu desse uma dose muito alta de vasopressor para você aqui e sua pressão fosse parar lá em 350 de sistólica. Teu ventrículo ali, naquele momento, ele ia entrar em colapso e ia, de alguma forma, ter uma resistência para ejetar o sangue e poderia gerar, né, um quadro de congestão pulmonar. Você está em C perfil B? Está em C perfil B. Porém, você está congesto hipervolêmico? Não está hipervolêmico. O que acontece aqui é uma má distribuição. O manejo desses casos é um pouquinho diferente, né? Como é que é esse manejo? Então, Almir, aqui o carro-chefe é a vasodilatação, né? O paciente mal redistribuído aí. E a gente pode já abrir mão do Niprid EV, a gente já começa uma vasodilatação rápida, potente. Quando o paciente estiver mais estável,
com sintomas mais controlados, a gente pensa em passar para via oral aí pode ser qualquer vasodilatador VO, pode ser em doses progressivas, mas tem que pensar que aqui o carro-chefe é a vasodilatação. Furosemida ali, diurético, baixas doses, vai ser um pouquinho mais secundário nesses casos, né? Então, pessoal, vamos para aquele bate-bola final? Bora. Bora. Vamos lá, Marcão. Sinais e sintomas de IC. Então, gente, relembrando, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema de membro inferior, turgência jugular e aqui, sempre lembrar, a 90 graus essa análise. Vamos lá, Mizão. Perfis hemodinâmicos de Stevenson. Os 4 perfis então, pessoal. Perfil A é aquele paciente quente e seco. Perfil B é o paciente quente e úmido, que é o mais comum no pronto-socorro, 75% dos casos. O perfil C é aquele paciente frio e úmido, é o pior prognóstico. E o perfil L, que é aquele paciente leve, que ele tá frio e seco, né? Que a gente vai fazer um voluminho, mas não vamos falar disso nesse episódio. Boa. Murilo, fala aí sobre o padrão vascular e congestivo da IC perfil B. Vascular é aquele paciente que tem uma má redistribuição dos fluidos, né? Então ele vai ter, geralmente, o paciente mais hipertenso, uma IC nova, dispneia paroxística noturna, ortopneia. E o congestivo é aquele paciente que tem uma hipervolemia franca, uma IC geralmente mais crônica, com edema de membro inferior, urgência jugular, ascite. Boa. Para não esquecer, dose do diurético. A dose total diária que o paciente usa de diurético não é a dose no momento, é a dose das 24 horas, EV 1 a 2 vezes e meia. Se ele não usa furosemida, vai fazer uma dose inicial de 1 ou 2 ampolas, certo? Exames iniciais, Marco. Sempre importante, eletrocardiograma, um raio-x de tórax, exames laboratoriais gerais. O que a gente tem que excluir com esses exames, Almir? Sempre lembrar daquele acrônimo, o CHAMP. Então, C de coronária, o H de hipertensão, o A de arritmia, o M de causas mecânicas, o P de pulmonar, embolia pulmonar e adicionando o I do supracast de infecção. Não esquecer. Murilo, parâmetros para segmentos desse paciente, como é que a gente acompanha? A gente vai avaliando a melhora dos sintomas e sinais de congestão. A gente avalia o peso, o ideal é o paciente perder de 1 a 2 quilos ao dia, e o balanço hídrico. O ideal é ficar negativo de menos 1.000 a menos 2.000 por dia. Boa. Galera, para não esquecer, beta-bloqueador, se o paciente não estiver francamente chocado ou edema agudo de pulmão, não suspende, tá certo? Mantenha a dose que está de casa. Também, se não estiver usando, não começa. Marco, paciente patinou, o que é que a gente faz? Seguinte, fizemos a furosemida, não está dando certo. Dobra a dose da furosemida. Tem ali um limite, 400, 600 mg dia. Não está dando certo, a gente associa hidroclorotiazida de 50 a 200 mg por dia. E não deu certo, espironolactona para fazer o bloqueio sequencial do néfron. Se o paciente ainda está refratário, a gente precisa dos nossos colegas nefrologistas para partir para uma UF, uma ultrafiltração. Almizão, só tem diureterapia ou tem vasodilatador nessa história? Sempre vem a duplinha, pessoal. No perfil congestivo, a gente vai priorizar o diurético. No perfil vascular, a gente vai priorizar os vasodilatadores. Começamos com EV para ter o maior controle, tridil, niprid, preferência pelo niprid. Mas se o paciente tolera ali, a gente pode começar um medicamento via oral, né? Pode ser o IECA, o próprio BRA também, e a associação de hidralazina nitrato. Boa. Murilão, outras medidas a serem feitas além de diureterapia e vasodilatador? Deixar o paciente com uma restrição hídrica, né? 1.000 a 1.200 ml por dia. E a dieta normossódica. Galera, compensou o paciente, não vamos ficar na inércia terapêutica, vamos ajustar a medicação de IC, vamos otimizar o máximo que der para ele sair com doses pelo menos intermediárias para cá. Então é isso, pessoal. Acho que a gente falou bem aqui, resumimos tudo. E eu queria convidar vocês aí para mandar sugestões, temas, falar como é que vocês fazem aí no serviço de vocês. A gente quer aprender também um pouco, a gente está aqui para isso, para trocar informações. E queria lembrar também aí do nosso projeto de Mande Seu Supra. Então, pegou um Supra, tira uma foto, imagem do cateterismo, ou até um caso bacana que você viu aí no seu serviço, manda pra gente, a gente divulga. Lembrando que nosso Instagram é o SupraCast Cardiologia, segue lá, compartilha, ajuda aí a fazer nossa história chegar em todo mundo.